Bom, hoje como o assunto é muito mais pesado, eu acho que não tem muito espaço para piadas, porque hoje a gente vai falar do Maus, do Art Spiegelman, que é uma história fantástica, mas que ela carrega um teor dramático e um peso histórico muito forte. Então, é isso aí, roda a vinheta. Bom, não sei se você percebeu, eu deixei a vinheta mutada por questão de respeito a isso, que foi um dos maiores momentos da história da humanidade, um dos momentos mais terríveis, mas vamos falar do como isso é foda, vamos falar de como o Art Spiegelman é foda e como isso tocou meu coração de uma certa maneira, e é uma das coisas relacionadas ao nazismo, relacionada à história, que mais me tocaram e mais me fizeram assim sentir parte da empatia e sentir parte do desespero das pessoas que viveram essa situação. É claro que isso é um centésimo do que eles tiveram, do que aconteceu, eu não consigo nem imaginar nas situações que eu li nesse livro, mas por isso que Maus é foda e eu acho que é por isso que eu tinha que discutir isso com você, eu tinha que falar com você sobre ele. O Art Spiegelman, ele nasceu em Estocolmo e ele migrou para os Estados Unidos. Ele é filho de 2 judeus que sobreviveram ao Holocausto, sobreviveu a Auschwitz. E isso ficou muito marcado principalmente no pai dele. O Art Spiegelman ele é um cara muito forte dentro dos quadrinhos underground, porque ele, além do Maus, ele tinha editado a revista Raw, que lançou caras como, por exemplo, o Charles Byrne, que tem uma arte fantástica, uma hora eu vou falar dele aqui também, e o Daniel Clowes, cara, que um dos caras fodas, assim. Minha esposa principalmente gosta pra caramba, eu acho fantástico. São histórias com teor biográfico e esses artistas, esses caras que não escrevem super-herói, eles têm uma liberdade maior de falar deles mesmos, das suas frustrações, e tornar, eu acho que elevar o quadrinho a uma arte muito maior, que traz coisas, traz uma densidade de emoções, uma densidade de histórias, que eu acho que se você só lê super-heróis, você perde. Eu acho que você tem que ir atrás disso, cara. Você tem que ir atrás dessas histórias underground, dessas histórias que estão fora por circuito, porque muitas delas vão conversar diretamente com você. Maus, ele conversou em alguns momentos diretamente comigo, é por isso que eu achei tão foda, por isso que eu acho esses autores que escrevem quadrinho underground muito fodas, assim, eu gosto bastante. Não é porque eu quero ser cool ou cult. Eu peço que, porra, às vezes os desenhos não são o que você quer, às vezes não são o que você acha foda, mas, cara, existem coisas ali que podem tocar você, então dê a chance pro quadrinho nacional, pro quadrinho underground, que tem muita coisa foda, cara. Tem muita coisa foda mesmo. Bom, no final dos anos 60, o Art Spiegelman ele teve um colapso nervoso e foi internado, cara. E um pouco depois dele sair, a mãe dele se suicidou. Inclusive ele fez uma história biográfica sobre isso que ele incluiu no Maus, então você pode ver esse momento na vida dele. Mas você já consegue perceber que a história da família dele não é uma história comum, cara. É pesada, é densa. Um pouco disso depois, na década de 70, ele foi chamado pra fazer, pra uma revista chamada Furry Animals, uma historinha de 3 páginas. E ele falou pro cara que ele ia fazer uma história sobre racismo, e ele acabou fazendo uma história sobre antissemitismo. E quando ele mostrou isso pro pai dele, o Vladek, ele começou a soltar essas histórias de Auschwitz, e aí ele viu que, cara, ele tinha um material muito poderoso, e ele começou a colher esses relatos e visitar o pai dele, e isso deu origem ao Maus, que foi publicado de 1980 até 1991. E ele foi publicado, se não me engano, na Raw Comics, assim, em picadinha, as pessoas iam acompanhando, e, cara, eu não sei qual que era o desespero de não acompanhar isso encadenado, assim, né, de acompanhar por partes. Porque eu lia, eu não conseguia desgrudar o livro, puxando capítulo por capítulo, mesmo que alguns capítulos parecessem uma faquinha entrando no coração. E uma das coisas fodas pra falar de Mal é que eu queria usar a palavra genial, mas eu queria, mano, você já percebeu o quanto a palavra genial, ela é gasta, ela tá acabada? A gente fala genial pra um filme qualquer de super-heróis, a gente fala genial quando alguém posta um meme. A palavra genial, ela foi enfraquecida. E quando eu encontro algo do nível de Maus, eu não sei se a palavra genial descreve o quanto isso é grandioso, entendeu? E quanto isso é tocante, é poderoso. E eu fico triste, cara, de, sabe, desgastar uma palavra que deveria ser usada em coisas como essa. Maus é algo, sim, realmente genial, é algo espetacular. Porque histórias, elas se tornam grandiosas quando elas trazem pra você. E algumas pessoas falam que Maus é uma micro-história de uma pessoa dentro de Auschwitz. E eu acho que isso que torna ela grandiosa, porque quando você acompanha uma história tipo do Vladek, assim, e você tem esse revés pessoal pelos olhos de alguém, você se sente mais próximo disso. Porque quando a gente lê em livros de história, a gente, sabe, é um fato, são números
já aconteceu. Mas quando eu tô lendo e tô vendo esse relato, e ele é feito dessa maneira magistral e genial, eu sinto que eu tô, um pedacinho de mim tá ali, e eu sou afetado por isso. E uma das coisas geniais que Maus faz é usar metáforas visuais, de uma maneira que, mostrando que quadrinhos é muito diferente, e que ele é uma mídia única com linguagem única. Eu consumo muito livro que fala sobre quadrinhos, sobre a arte, estrutura, narrativas gráficas, e eles sempre citam Maus como um suprassumo, uma coisa que trabalha muito bem metalinguagem, e onde os judeus são ratos, os alemães são gatos, os poloneses são porcos, os franceses são sapos, os americanos são cachorros. E você tem coisas, detalhes, por exemplo assim, quando um rato tá passando pela Polônia e ele tá se fingindo de polonês, e que ele não é judeu, é um rato usando uma máscara de porco. E isso já te traz a linguagem, já deixa bem claro aquele ponto da história, isso é passado de uma maneira muito rápida. Não que a velocidade seja importante, mas o fluxo vai te colocando pra dentro da história e vai fazendo essas analogias que são fofas, mas em certos momentos assim, você... Cara... Ok, mas isso é uma analogia pra pessoas, tipo um nazista pegando uma criança pelo pé e batendo ela no chão, e você olha e fala, é um ratinho, você olha assim, por um momento você, putz, é um desenho, mas quando você pensa e entra ali que, cara, foram pessoas, você começa a se sensibilizar de uma maneira extremamente agressiva, cara, e... O coração assim ficava machucado de virar as páginas e ver o tamanho das atrocidades. E essas metáforas visuais, elas trazem muito terror, mas às vezes elas trazem uma felicidade gigantesca, assim, quando o Vladek consegue um pedaço de pão, ou ele consegue sair de uma coisa muito triste, um momento muito tenso. E o pai dele, ele era muito inventivo, ele era muito esperto, muito ágil para perceber possibilidades e junto de sorte, claro, mas ele conseguia mudar a situação e conseguia ver maneiras de se sobressair e de melhorar e tentar, sabe, conseguir comida, conseguir melhorias pra esposa dele, conseguir se esconder. E cada vez que ele consegue um feito desse, você vibra e você começa a entender um pouco do Vladek. Existe uma coisa, que esse livro, ele foi feito pelo... O Art Spiegelman, ele não gostava muito do pai dele, você sente isso pelo livro. Porque, ao mesmo tempo, o livro é uma metalinguagem também, porque os começos de alguns capítulos é o filho indo entrevistar o pai, então ele relata como eram as entrevistas com o pai, e você entende que o pai dele é quase o estereótipo do judeu muquirana, racista e turrão, bravo, mas quando você vai acompanhando a história dele, eu acho que o Art Spiegelman foi uma maneira dele entender o pai, entender que às vezes o pai dele sobreviveu ao Holocausto, sobreviveu a Auschwitz, mas de uma certa forma o psicológico dele não sobreviveu. Ele sempre tinha medo de jogar as coisas fora, ele era muquirana, ele achava que todos estavam contra os judeus, então ele era extremamente racista, ele achava que o filho tinha que ser dentista, ele guardava dinheiro, tinha um problema muito grande com dinheiro. Todas essas coisas daquele que a gente estereótipo de judeu, o pai dele era. E o pai dele, de uma certa forma, tinha motivos, porque quando você vai lendo a densidade dessa história, o peso dela, você não tem como pegar e falar que esse cara não saiu todo estraçalhado por dentro de uma situação tão tensa quanto foi ver toda a família, amigos, colegas e situações extremamente pavorosas. Conhecer o Vladek, conhecer a história de Vladek. Às vezes você tem que entender, às vezes quando eu olho uma pessoa, eu penso, putz meu, esse cara deve ser babaca, ele tem um motivo pra ser babaca. Essa edição do Maus que eu tenho é da Companhia das Letras. Ela é muito legal, ela tem um acabamento bom. Eu acho que eu já falei muito e, de verdade, assim, uma das coisas que eu tô falando aqui no canal que eu acho que mais me trouxeram emoções, cara. E eu realmente lacrimejo em falar de Maus, falar da história de Vladek, porque quando eu vejo quadrinhos elevado a uma potência tão grande, numa obra tão fantástica, eu já fico mega animado. O material é genial, a história é genial, Maus foi uma das coisas mais espetaculares que eu li, a maneira que faz metáforas, a maneira que você acompanha a história do Vladek, a maneira que você acompanha a história do filho tentando entender o pai. Eu espero muito que você leia isso no fundo do meu coração, porque é algo extremamente espetacular e é algo que adicionou alguma coisa em mim e eu fico feliz disso, eu fico muito feliz mesmo. E é isso, pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se você gostou, assine o canal, compartilha, dá aquele seu curtir pra fortalecer, mostra pros seus amigos. E é isso aí, um abraço e tchau, falou!